E o legal é que no dia que eu escolhi gravar o vídeo, a AMD lançou um driver 26.6.2 que travou tudo. Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo rápido sobre a RX 9060 XT de 16 GB, modelo Dual Fan da ASUS. Mais especificamente este modelo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre esse modelo, mas principalmente focar na configuração que eu consegui aqui na minha placa de overclock e undervolt. Aqui eu quero deixar algumas informações técnicas sobre a placa, como por exemplo o clock da GPU, o clock da memória e principalmente o TDP, que eu não estou achando aqui agora, que na verdade o TDP dela é 160 watts. Aqui, achei, 160 watts. E com algumas configurações a gente consegue alguns resultados bem interessantes. Lembrando que isso aqui não é uma sugestão de overclock, isso aqui não é um tutorial. Não recomendo que você mexa nas configurações da sua placa sem que você saiba o que você está fazendo. E definitivamente não é uma recomendação, tá? Se você quiser fazer, faça por sua conta e risco, porque sim, overclock, dependendo da forma como a gente faz, ele pode ser perigoso e ele pode reduzir a vida útil do seu hardware. Então, de forma bem direta, essa aqui é a configuração que eu consegui para o meu hardware. Lembrando, tá, que quando a gente fala de overclock, undervolt, a gente fala de uma loteria do silício. Se você já é um pouco antenado nesse contexto, você já vai entender o que eu quero dizer, mas tem placas que suportam um pouco mais de clock, outras menos, algumas suportam um pouco mais de potência, né, de TDP ali, dos watts, outras menos. Mas eu fiz todas as configurações pelo software da AMD, então não é um overclock tão agressivo. Pelos testes que eu fiz em jogos, em softwares de benchmark, inclusive daqui a pouco eu vou deixar alguns resultados aqui, ficou bastante estável, temperatura dentro do padrão também, então foi uma configuração muito segura que eu consegui para o meu uso, tá bom? Aqui, mais especificamente, eu consegui 260 MHz a mais do que aquele padrão de 3.200 e pouco do chip gráfico. Em alguns testes que eu já vou mostrar aqui também, ele chega mais ou menos ali a 3.600 MHz no chip gráfico. E na VRAM eu consegui 2.782. Às vezes ele, né, oscila, daquela oscilada dos megahertz, mas dependendo do uso ele fica travado em 2.782. Eu setei aqui um clock máximo de 2.800 para um chip de VRAM, é um clock ok, tá? Lembrando que eu não tenho muita experiência em outras placas de vídeo, então essa aqui é talvez a primeira placa de vídeo que eu tive na minha vida, estou gostando de me aventurar nesse mundo de overclock. Mas até onde eu entendi, isso aqui não é nenhum overclock muito agressivo, tá? E é como eu falei, isso depende muito do seu uso. Ah, mas overclock vale a pena? Ah, mas a diferença é pouca. Para os jogos que eu utilizo, na maioria das vezes, não são competitivos para os jogos que eu jogo. Então é um jogo modo história, eu consigo ali limitar a taxa de FPS, ativar V-Sync, a experiência de jogo fica melhor e a placa não fica a todo momento ali em 100%. Então, para o meu uso, isso aqui fez muito sentido. E como eu falei para vocês também, a temperatura ficou dentro de um padrão. Lembrando que existe um delta entre a temperatura do chip gráfico e o hotspot. Esse delta, essa diferença é mais ou menos de 25 a 30 graus. Quando você começa a fazer um teste de overclock, rapidamente a temperatura do hotspot bate ali seus 85, 90 graus. Por isso, eu fiz então o ajuste da curva de fãs. Essa configuração, como eu falei, eu não cheguei a copiar necessariamente, pelo menos a parte da curva de fãs, tá? As outras configurações eu precisei dar uma pesquisada. Mas isso aqui eu fui entendendo o que fica melhor para mim, de acordo com o ruído que a fã causa. Então, eu setei aqui no máximo em 90 graus, já deixei em 95, ficou legal também. Confesso que o ruído da fã não é uma coisa que me incomoda muito, então já me encontrei em momentos jogando ali, parecendo que tinha uma turbina de avião aqui do meu lado, e tá tudo bem, você coloca um fone de ouvido ali, ó, tá perfeito. Brincadeiras à parte. Essa curva de fãs ficou boa para o meu uso também.
E o ajuste de potência eu coloquei os 10% a mais, que é o que o software me permite colocar. Se você faz esses overclocks direto da BIOS ou então por outro software, você consegue extrapolar um pouco mais esses limites. Por isso que eu penso que isso aqui seja um overclock relativamente seguro. Lembrando que eu também fiz o undervolt, eu coloquei menos 90 aqui no deslocamento de voltagem, ficou estável também, não deu artefato, então ficou dentro ali de um uso muito bacana. Mas agora vamos aos testes. Eu usei dois softwares de benchmark, que são o Heaven e o Superposition. No Superposition eu tive esse resultado aqui. Isso aqui foi em estoque, tá? Uma pontuação de 7.519 em 1080p no extremo e com o overclock 8.351, que já é uma diferença bem interessante, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui nos FPS médio, eu tenho 56 FPS contra 62. Pode parecer pouco, mas se você coloca ali um jogo e ele fica nessa média de 60, 50 FPS, já é uma diferença bem bacana e você percebe uma fluidez. Lembrando, gente, que assim, para quem gosta de overclock e esse mundo, nem sempre a gente faz só por uma experiência de jogo, tá? A gente faz porque gosta mesmo e tá tudo bem. A gente gosta de se aventurar e principalmente, claro, sabendo dos riscos que o overclock causa, tá bom? Então aqui a gente teve esse resultado de 8.351 na configuração de 1080p extremo e no 4K na configuração estoque da placa, 9.634 contra 10.250 com overclock. E é toda aquela configuração que eu mostrei para vocês, tá? Lembrando que essa versão de 4K ela é uma versão otimizada, então realmente ela é um pouco menos pesada por conta dos shaders, um pouco menos pesada se comparado com a versão de 1080 extremo. E uma outra coisa que eu achei interessante aqui para a gente abordar também foi o clock da memória e a temperatura. No Superposition ele não atinge aquele clock de 3.600 MHz, mas no teste do Heaven ele pega e ele muitas vezes ultrapassa aquele TDP que eu setei. Então normalmente ele atinge os 176, 178, mas às vezes dá um pico e logo volta. Então ele pode pegar ali 180 watts mais ou menos de potência total. Eu vou gravar aqui agora a tela, eu não tenho placa de captura, eu vou gravar a tela com o celular e vocês vão perceber essa diferença no overlay do software da AMD. Então você percebe que realmente ele sobe o clock para 3.600 MHz mais ou menos e ele mantém com a placa em 100% de uso, tá? Fiquem agora então com esse resultado, já eu volto e vocês vão entender o que eu quero dizer com essa estabilidade do clock, não só do chip gráfico, mas da memória também. Pessoal, então como eu havia comentado, isso aqui que eu achei bem interessante, tá? Que foi realmente onde o overclock faz jus ao nome, né? Aqui nós temos o clock do chip gráfico, então ele bate aí seus 3.600 MHz mais ou menos, né? Daquela oscilada que é normal, na placa ela está em 100% de uso, consumindo aí o seu TDP máximo de 175, alguma coisa assim de watts, que foi aquilo que a gente setou de 10% a mais. Ela vem de fábrica com 160 watts de consumo total, em 100%. E aqui estão as temperaturas, né? Aqui tem a temperatura do hotspot da GPU e aqui a temperatura da GPU em si. O que importa aqui pra gente, né, é essa temperatura do hotspot. Entre essa temperatura e essa tem o delta, que a gente chama, que é a diferença entre uma temperatura e outra, que gira mais ou menos em torno de 25 a 30 graus. Essa temperatura, o ideal é que ela se mantenha entre 90 e 100 graus, que não passe muito disso. É claro que ela pode dar uns picos ali, mas é interessante que ela volte. Mas vocês podem perceber que já depois de um certo tempo aqui de carga no teste, ela dificilmente atinge seus 90, 95 graus. Embora hoje a gente esteja numa temperatura relativamente baixa, né, por conta hoje está um pouco mais frio, o clima está um pouco mais ameno aqui onde eu moro,
mas isso aqui tem uma influência muito grande, tá? Então, dependendo do uso que você faz, se você joga algum jogo mais pesado, é claro que isso aqui pode esquentar um pouco mais, e você pode também configurar dentro do seu jogo. Aqui tem o clock da memória, que ela fica setada em 2782 MHz. Ela dá a sua oscilada também, embora não pareça, né? Porque ela está travada aqui na frequência máxima. E a temperatura também está numa temperatura adequada, tá bom? Pelo menos até onde eu pesquisei, é uma temperatura relativamente ok. Passando muitos aqui já é um pouco mais perigoso. Aqui a gente tem a tensão da GPU, que foi onde a gente fez o undervolt, né? Isso aqui influencia muito a temperatura da placa. E no geral é isso, então teve uma estabilidade, a temperatura não subiu muito, a gente conseguiu subir o clock tanto do chip gráfico quanto da VRAM. E aqui a gente teve aquele ganho de performance. Pessoal, e outra coisa, eu havia esquecido de comentar isso. Eu fiz algumas alterações físicas na placa, eu já abri ela, troquei pasta térmica, troquei os thermal pads ali dos chips de VRAM e eu estou usando massa polar nos chips de VRAM. Eu estou usando o Snowdog no chip gráfico e essa massa polar. Confesso que isso aqui me surpreendeu muito. Não sei se todo o resultado que eu consegui se deve também a essa massa polar, né? Mas realmente fez uma diferença muito grande. Eu me lembro, essa placa aqui, ela é relativamente nova, eu comprei ela no final do ano passado, e eu lembro que quando eu abri a placa, foi mais ou menos no início desse ano, a pasta térmica estava bastante ressecada. Eu lembro que eu estava tirando ela ali com a espátula, saía pedaço. Então, não sei realmente o que aconteceu, mas estava bastante ressecada e isso deu uma diferença muito grande. Portanto, eu achei interessante fazer esse vídeo só para a gente ter uma noção ali do quanto que essa placa... É uma plaquinha bem interessante, talvez um dia ela chegue a ser um custo-benefício, né? Talvez aí futuramente, agora a AMD está liberando o FSR 4.1 para as RX da série 6000 e 7000, né? Pelo que eu dei uma olhada, isso é uma coisa bem bacana, porque... É como a gente sabe, né? Eu sou um usuário de AMD, mas às vezes aquela afirmação faz muito sentido. Qual afirmação? A pior decisão da AMD é sempre a próxima. Brincadeiras à parte, mas assim, infelizmente a gente sabe que a AMD dá umas bolas fora de vez em quando. Mas confesso que eu gosto muito da marca, tá? Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, eu queria deixar somente esses resultados registrados. Como eu deixei claro aqui no início do vídeo, não é uma sugestão de overclock, não é uma recomendação, não é um tutorial. Eu só quis gravar esse vídeo, talvez como o primeiro vídeo aqui do canal, para eu aprender também a editar, gravar um pouco mais, convenhamos, não tenho tanta essa experiência. Espero que você tenha gostado. Se você gosta de overclock, de hardware, me segue aí, deixa seu like, deixa seu comentário e até mais.